Na manhã seguinte ao meu casamento, minha mulher perguntou se eu me importava que o namorado dela viesse aqui. Quase derrubei a caneca de café. Ela riu enquanto rolia a tela do celular, pediu desculpas e corrigiu que era o ex-namorado, que ele estava vindo para o café da manhã e que eu deveria sair. A naturalidade na voz dela fez meu sangue gelar. Ela nem ergueu os olhos da tela. O polegar continuava deslizando como se estivesse navegando nas redes sociais em vez de arruinar nosso matrimônio. Antes mesmo de começar, por que eu sairia? Quem era esse cara? Coloquei o café com mais força que o necessário. A caneca fez um barulho seco sobre o balcão de granito, o mesmo onde tínhamos compartilhado champanhe 12 horas antes, onde ela sentara com um vestido de noiva, comendo restos de bolo e me dizendo como era feliz. Café respingou pela borda e se espalhou, mas não me mexi para limpar. Sofia finalmente olhou para mim com irritação, como se eu estivesse atrapalhando algo importante. Não. Era nada, só o Mateus. Ele quer me ver. Quem era Mateus? Você nunca mencionou esse nome. Minha voz ficou mais alta. Estivemos juntos por 3 anos, noivos por um, casados há exatamente 18 horas. Ela nunca falou de alguém chamado Mateus. Nem nas nossas conversas sobre passado, onde passávamos horas discutindo histórias anteriores. Nem quando fizemos aquele livro de exercícios para casais que a terapeuta recomendou. Nem mesmo na despedida de solteira quando a irmã perguntou sobre isso. Namorados e todos riram das histórias. Eu tinha contado tudo sobre a Tatiana da faculdade, sobre aquele affair desastroso com a colega de trabalho, cada detalhe constrangedor da minha vida amorosa exposto porque era isso que os casais faziam, compartilhavam tudo. Ou pelo menos eu achava que sim, não importa, você vai sair ou não. O Mateus chega em 5 minutos. Ela falou como se eu estivesse sendo irracional. 5 minutos. Ela já tinha combinado tudo, já dissera para ele vir à nossa casa na manhã após o casamento, enquanto eu estava no banho, talvez, ou quando peguei o jornal, planejando a visita de outro homem enquanto usava o pijama de seda que comprei para a lua de mel. Claro que vou ficar, a menos que você tenha problema comigo conhecer o tal ex-namorado Mateus. Cruzei os braços. Sofia revirou os olhos dramaticamente, o mesmo jeito que fazia quando eu esquecia o lixo ou deixava a louça na pia, mas isso não era sobre tarefas domésticas. Era sobre ela convidar outro homem para nossa casa, menos de um dia depois de prometer me amar e honrar. Ah, tudo bem, só me faz um favor e fica no quarto depois de dar oi. Não, esta é minha casa. O que está acontecendo? Estava cansado de ser educado. Meu nome estava na escritura. Usei minhas economias para a entrada. Passei fins de semana pintando as paredes no tom exato de azul que ela queria. Instalei aquelas prateleiras que ela viu no Pinterest. Esta deveria ser nossa casa para sempre. E ela queria que me escondesse no quarto. Como se eu fosse um intruso. Antes que pudesse responder, bateram na porta 3 vezes, rápido, como se quem estivesse lá se sentisse muito à vontade, como se já tivesse batido ali antes. Sofia pulou e alisou o pijama de seda, o mesmo que usará na nossa noite de núpcias, que deveria ser especial. Arrumou o cabelo atrás das orelhas e checou o reflexo no espelho do corredor. Ela realmente checou a aparência para esse cara enquanto eu ficava ali de camiseta velha e cueca. Ela quase saltou até a porta enquanto eu ficava parado em incredulidade, a mão dela na maçaneta, a corrente de segurança que instalamos juntos tilintando quando ela desfez, tudo em câmera lenta enquanto meu cérebro tentava processar. Ela abriu a porta e entrou um homem que parecia saído de um comercial de perfume, alto, cabelo escuro, barba perfeitamente aparada que exigia manutenção, queixo quadrado, ombros largos, o tipo que faz crossfit e comenta sobre isso. Puxava uma mala cara e usava uma jaqueta de couro que provavelmente custava mais que nosso bolo de casamento. Sofia literalmente pulou em seus braços. Não um abraço educado, não um cumprimento amigável. Ela se lançou nele como nos filmes. Ele a levantou do chão e a girou enquanto ela ria. As pernas dela se enrolaram na cintura dele por um instante antes de ele abaixar. Ficaram abraçados tempo demais, enquanto eu observava minha nova esposa abraçar outro homem em nossa casa, as mãos dele nas costas dela, o rosto dela enterrado no pescoço dele, e acho que ele ficou excitado. Quando finalmente a colocou no chão, ela estava radiante de um modo que não via desde nossos primeiros encontros. Mateus me notou e veio com a mão estendida, como se fosse normal. Oi, muito obrigado por me deixar ficar aqui. Ela estava cansada de me visitar no hotel. O sotaque dele era italiano forte. Apertei a mão dele no automático enquanto meu cérebro tentava processar. Ficar aqui, visitá-lo no hotel. As palavras ecoavam no meu crânio, recusando-se a fazer sentido. Você tem ido visitá-lo no hotel? Virei-me para Sofia. Ela evitou meu olhar. Mateus se acomodou no nosso sofá. Ele disse, claro, afinal ela é minha namorada. As palavras pairaram no ar como um mau cheiro que não desaparecia. Meu cérebro as repetia incessantemente enquanto eu encarava aquele estranho sentado no meu sofá. Sofia ficou subitamente muito interessada nas revistas da mesa de centro, arrumando e reorganizando como se fossem o que mais importava. Ela não queria me encarar. As mãos dela moviam as mesmas 3 revistas enquanto o silêncio se estendia. Minha boca abria e fechava antes que eu conseguisse falar. Como exatamente isso deveria funcionar? O rosto de Mateus se contorceu confuso. E ele olhou entre mim e Sofia como se estivesse perdendo algo óbvio. Ele se mexeu no sofá e pigarreou. Pensei que você soubesse sobre nós continuarmos nosso relacionamento durante seu noivado. Seu sotaque forte fazia as palavras soarem quase apologéticas. A Sofia me disse que vocês tinha um acordo sobre manter relacionamentos anteriores ativos. Minhas mãos tremeram tanto que tive que enfiá-las nos bolsos. A sala parecia girar, e agarrei as costas de uma cadeira para me firmar. Sofia ainda não olhava daquelas malditas revistas. Preciso de um minuto. As palavras saíram mais ásperas que o pretendido. Virei-me e caminhei para a cozinha com pernas bambas. Meu telefone estava no balcão onde o deixará. E peguei com dedos trêmulos. O número do Pedro estava nos favoritos. E
Liguei sem pensar. Ele atendeu no segundo toque com seu cumprimento animado habitual, mas o interrompi. Algo está acontecendo. O ex da Sofia está aqui e ele acha que ainda estão juntos. As palavras saíram em um fluxo. Pedro ficou quieto um segundo. Então perguntou onde eu estava. Em casa. Você pode vir. Ele disse que estaria lá em 20 minutos e me disse para não fazer nada estúpido até ele chegar. Encostei-me no balcão e tentei controlar a respiração. Da sala, ouvi a voz da Sofia. Doce. Prestativa, como se estivesse dando um tour pela casa. Meus pés me levaram de volta à porta, e a vi mostrando onde guardávamos as coisas. Ela apontava a máquina de café e explicava como funcionava. Então pegou as canecas que ganhamos de presente de casamento, as com nossas iniciais, e começou a fazer um expresso para ele. Ela sabia exatamente como ele gostava, sem perguntar, 2 açúcares e um pouco de leite, a forma casual como ela se movia pela nossa cozinha preparando café para outro homem. Embrulhou meu estômago. Mateus sentou no nosso balcão da cozinha, como se pertencesse ali, navegando no telefone. Enquanto ela trabalhava, 20 minutos pareceram 20 horas, mas finalmente bateram na porta. Corri para abrir, e Pedro olhou uma vez para meu rosto e me puxou para um abraço rápido. Ele entrou na sala e avaliou a cena com Sofia e Mateus sentados juntos no sofá. Vamos todos sentar e conversar sobre isso calmamente. Sua voz tinha aquele tom firme que usava quando as coisas ficavam caóticas. Mateus olhou do café e pareceu genuinamente surpreso com a aglomeração. Não quero causar problemas, Sofia. Revirou os olhos e murmurou algo sobre todos estarem sendo dramáticos sem motivo. Pedro sentou na poltrona, e eu peguei a outra cadeira em frente ao sofá. Quando você começou a ver o Mateus de novo, a pergunta saiu antes que eu pudesse detê-la. Sofia finalmente me olhou e encolheu os ombros como se não fosse grande coisa. 3 meses depois do nosso noivado, simplesmente aconteceu quando ele me mandou mensagem nas redes sociais. Ela pôs o cabelo atrás da orelha, como fazia quando estava nervosa. Temos nos encontrado no Hilton do Centro toda terça e quinta enquanto você pensava que eu estava no clube do livro. As palavras me atingiram como socos no estômago. Todas aquelas noites em que ela chegava em casa falando dos livros que discutiram. Todas as vezes que disse que as reuniões atrasaram. Pedro inclinou-se na cadeira e olhou para Mateus. O que exatamente a Sofia te contou sobre o relacionamento deles? A resposta de Mateus piorou tudo. Ela disse que estavam se casando por razões práticas, seguro de saúde e benefícios fiscais. Ele parecia genuinamente confuso com nossas reações. Ela me disse que vocês concordaram que o relacionamento era só no papel e você sabia que continuaríamos nos vendo. Meu laptop estava na mesa lateral. E peguei antes de pensar. O calendário compartilhado abriu. E virei a tela para todos. Olhem isso. Toda terça e quinta por 3 meses. Meu dedo apontou para as entradas do clube do livro. Então mudei para nosso extrato do cartão de crédito. E aqui estão as cobranças do hotel que combinam perfeitamente. Sofia lançou-se para frente e tentou pegar o laptop. Você está invadindo minha privacidade. A ironia dela dizer isso depois de tudo que fez não passou despercebida por Pedro, que riu. Mateus levantou e esfregou a nuca, parecendo desconfortável pela primeira vez desde que chegará. Talvez eu deva ir até vocês resolverem isso. Sofia imediatamente pulou e agarrou seu braço. Não. Você dirigiu 4 horas para me ver e prometiu o fim de semana. Levantei também e olhei direto nos olhos dele. Você é bem-vindo para ir, na verdade. Insisto. A sala ficou quieta de novo. E o rosto de Sofia ficou vermelho. Ela girou nos calcanhares e saiu batendo o pé em direção ao nosso quarto. Nossa cama de casal onde estivéramos juntos na noite anterior. A porta bateu tão forte que os quadros na parede balançaram. Mateus ficou desajeitado por um momento antes de ir até a mala. Pedro levantou e o ajudou a levá-la até a porta enquanto eu ficava paralisado. Antes de sair, Mateus tirou o telefone e me mostrou a tela de contato. Aqui está meu número se precisar de informações sobre o que a Sofia me contou. Salvei automaticamente enquanto meu cérebro tentava processar tudo o que acontecerá na última hora. 20 minutos depois que o carro de Mateus sumiu na rua, outro carro entrou na garagem. E Helena subiu carregando uma caixa da padaria e uma bandeja de café. A mulher do Pedro sempre sabia quando aparecer com comida e me deu um abraço rápido antes de colocar tudo no balcão. Ela trabalhava como paralegal num escritório no centro e começou a tirar papéis da bolsa enquanto eu servia café em canecas limpas. A palavra anulação saiu da boca dela e fez meu estômago embrulhar. Porque ouvir dito em voz alta tornou toda essa confusão real de um modo que não havia sido antes. Enquanto ela explicava as questões legais, peguei meu laptop e abri nosso aplicativo de campainha inteligente para verificar algo que me incomodava. A filmagem carregou. E rolei. Pelo último mês, encontrando exatamente o que temia, terça-noite, 2 semanas atrás, mostrava alguém chegando às 11, quando eu estava em Chicago para aquela conferência. A figura usava uma jaqueta de couro. E mesmo no vídeo granulado em preto e branco, pude ver que era Mateus caminhando até minha porta, mas a rolagem mostrou 3 outras visitas noturnas, e cada registro combinava com noites em que eu trabalhava até tarde ou estava fora da cidade. Meu peito apertou, e tive que colocar o laptop de lado, porque ver a prova tornava difícil respirar. Helena olhou para a tela e disse imediatamente que precisávamos proteger todas as minhas coisas importantes agora, antes que piorasse. Passamos as próximas 3 horas percorrendo a casa, tirando fotos de tudo valioso e fazendo backup de todos os meus registros financeiros num pendrive. Pedro ajudou a carregar caixas de documentos e as joias da minha avó para sua caminhonete enquanto Helena fazia uma lista de inventário no telefone. Tempo todo, Sofia ficou trancada no quarto com música tão alta que as paredes vibravam. Por volta das 6 da tarde, ela finalmente saiu agindo como se nada tivesse acontecido e foi à cozinha perguntando o que teríamos para o jantar. Disse a ela que precisávamos conversar sobre o que aconteceu esta manhã, mas ela só revirou os olhos e disse que eu estava arruinando sua felicidade. Ela realmente ficou ali na nossa cozinha e me disse que nunca a deixava ser ela mesma, como se de alguma forma eu
Fosse o vilão, a discussão esquentou até ela sair batendo o pé de volta para o quarto e bater a porta novamente enquanto Pedro e Helena observavam da sala. Mudei todas as senhas das nossas contas de streaming naquela noite e fiz uma cama no sofá com cobertores extras do armário. Por volta das 2 da manhã, acordei ouvindo Sofia no telefone. E mesmo através da porta do quarto, podia ouvi-la rindo e sussurrando com alguém. Cada risada era como uma facada nas costas, porque sabia que ela falava com Mateus sobre os planos deles. Na manhã seguinte, liguei para meu chefe e disse que precisava de um dia pessoal. Então, procurei o número que Helena me dera para a doutora Silva. A secretária disse que ele podia me ver às 2. E me disse para trazer qualquer documentação sobre nossos ativos e dívidas. A realidade de que meu casamento de um dia já estava indo para o divórcio me atingiu. E tive que sentar na mesa da cozinha. Sofia saiu por volta do meio-dia de leggings e anunciou que iria para casa da irmã pelo dia. Algo me fez verificar a localização dela no meu telefone depois que saiu, e com certeza o pontinho a mostrava no Hilton do centro, não na casa da irmã. Tirei uma captura de tela do mapa mostrando a localização e salvei na pasta que Helena dissera para criar para evidências. Então desliguei meu próprio compartilhamento de localização, porque se ela queria jogar jogos de engano, eu também podia. O escritório do advogado era num prédio alto no centro, e o doutora Silva revelou se um homem na casa dos 50 com cabelo grisalho, que claramente já vira esse tipo de coisa antes. Ele explicou que conseguir uma anulação poderia funcionar, já que Sofia havia entrado no casamento mentindo sobre seu relacionamento com Mateus. Os termos legais fizeram minha cabeça girar, mas ele disse que o engano e fraude dela poderiam qualificar para encerrar o casamento sem um divórcio completo. Deu-me uma pilha de formulários para preencher e disse que precisaríamos documentar tudo, incluindo as cobranças do hotel e a filmagem da campainha. Quando cheguei em casa naquela tarde, a irmã de Sofia estava sentada na minha sala, esperando por mim de braços cruzados. Ela começou a falar imediatamente sobre como isso era tudo um grande mal-entendido e que Sofia e Mateus eram só amigos. Peguei meu laptop e mostrei a ela os extratos do cartão com todas as cobranças do hotel. E vi seu rosto mudar. Ela mudou de tática e disse que eu deveria ser mais evoluído sobre relacionamentos e que a monogamia estava ultrapassada. De qualquer forma, disse a ela para ir embora. E ela saiu bufando pela porta, dizendo que me arrependeria quando Sofia levasse metade de tudo. Naquela noite, enquanto Sofia ainda estava fora, liguei para um chaveiro que veio e mudou todas as fechaduras. O doutora Silva dissera que eu podia fazer isso legalmente, já que só meu nome estava na escritura da casa. E Sofia nunca pagará nenhuma parcela da hipoteca. Mandei mensagem para Sofia que suas coisas estariam na garagem e ela precisava marcar um horário para vir buscar. A resposta dela foi uma série de palavrões e ameaças sobre o que faria comigo e minhas coisas se não a deixasse entrar de volta. Por volta da meia-noite, as batidas começaram na minha porta, tão altas que balançaram a moldura. Olhei pelo olho mágico e vi Sofia batendo com ambos os punhos enquanto gritava sobre seus direitos legais à casa. A luz da varanda da casa em frente acendeu, e então outra 2 casas adiante, mais luzes acenderam enquanto ela continuava gritando que eu não podia trancá-la fora de sua própria casa. Abri a porta só o suficiente para dizer que ela precisava sair agora ou eu chamaria a polícia. Ela empurrou contra a porta tentando forçar a entrada, mas mantive firme e disse novamente para ir. Ela me chamou de patético e disse que Mateus era 2 vezes o homem que eu jamais seria antes de finalmente sair cantando pneu. Na manhã seguinte, sentei no escritório da doutora Costa enquanto ela olhava as anotações das nossas sessões de casal anteriores. Ela disse que não estava totalmente surpresa com o que aconteceu, porque notara como Sofia sempre mudava de assunto quando falávamos sobre limites e confiança. Ela ofereceu ajudar a conversar sobre as coisas se ambos concordássemos. Mais tarde, naquele dia, Pedro veio com caixas, e começamos a empacotar as coisas de Sofia do quarto. No fundo do armário, encontramos uma garrafa de colônia masculina que não era minha e um cinto de couro que nunca vira. A gaveta da cômoda tinha lingerie chique, ainda com etiquetas de preço de uma loja perto do Hilton. Cada coisa nova que encontrávamos parecia revelar outra peça da mentira que ela viverá. Pedro balançou a cabeça e me ajudou a fechar as caixas com fita enquanto eu tentava não pensar no que mais ela poderia ter escondido. 3 dias depois, a doutora Costa ligou para dizer que Sofia concordara com uma sessão, mas só se Mateus pudesse participar por vídeo. Sentamos no escritório enquanto ela conectava a chamada no laptop, e o rosto de Mateus apareceu na tela parecendo desconfortável. Sofia sentou de braços cruzados enquanto a doutora Costa pedia para ela explicar sua perspectiva. Ela disse que nunca planejara parar de ver Mateus, mas pensou que podia ter ambos os relacionamentos ao mesmo tempo. Quando a doutora Costa perguntou por que seguirá com o casamento sabendo disso, Sofia encolheu os ombros e disse que não queria desapontar a família que já pagará por tudo. Mateus interrompeu e disse que Sofia contará que já tínhamos terminado, mas estávamos fazendo o casamento só para aparências. Ele olhou direto para a câmera e me pediu desculpas, dizendo que nunca teria participado se soubesse a verdade. O rosto de Sofia ficou vermelho, e ela começou a discutir com ele sobre o que realmente dissera, mas ele continuou balançando a cabeça. Ele disse que ela mentira para ambos e estava farto da situação antes de encerrar a videochamada. Peguei o acordo de separação que o doutora Silva escrevera, listando todos nossos presentes de casamento e as coisas que compramos juntos. Sofia pegou e começou a ler enquanto seu rosto ficava mais bravo, jogou de volta para mim e disse que merecia metade do valor da casa, mesmo nunca tendo pago uma parcela da hipoteca. A doutora Costa sugeriu uma pausa e tentarmos outro dia quando todos estivessem mais calmos. Naquela noite, vi as postagens de Sofia nas redes sociais falando sobre cultura de monogamia tóxica e como estava finalmente vivendo sua verdade. Ela fez parecer que era uma heroína por seguir seu coração, mas deixou de fora a parte onde mentira para todos. Meu telefone começou a
Vibrar com mensagens de amigos perguntando o que acontecia e se realmente já termináramos. Decidi não responder a nenhum e definitivamente não discutiria com ela online para todos verem. Na manhã seguinte, fui ao banco para separar nossas contas conjuntas, as quais for estúpido o suficiente para adicionar o nome dela depois do noivado. A gerente do banco puxou os registros e mostrou que cada depósito viera dos meus contra-cheques. Enquanto Sofia nunca colocará um centavo, ela me ajudou a remover o nome de Sofia e configurar novas contas só no meu nome, lidando com tudo profissionalmente, como se já tivesse visto essa situação antes. Naquela tarde, meu telefone tocou com um número que reconheci como a casa dos pais de Sofia. A mãe dela começou a falar imediatamente sobre como Sofia dissera que eu era controlador e ciumento e não a deixava ter amigos. Interrompi e disse que mandaria algo que poderia ajudá-los a entender. Enviei por e-mail os extratos do cartão, mostrando todas as cobranças do hotel. E anexei os vídeos da campainha de Mateus vindo à casa. Eles não responderam por mais de uma hora até o pai dela mandar uma mensagem que só dizia que sentia muito. Mais tarde, naquela semana, Helena me buscou e nos levou a um centro comunitário onde encontraram um grupo de apoio para pessoas lidando com traição e engano. Sentei num círculo com cerca de 10 outras pessoas enquanto compartilhavam suas histórias de descobrir casos e mentiras. Uma mulher falou sobre a vida dupla do marido por 5 anos, e outro cara descreveu encontrar os perfis de namoro da esposa enquanto tentavam ter um bebê. Ouvir suas histórias me fez perceber que o comportamento de Sofia não era único e, na verdade, seguia um padrão que o líder do grupo chamou de narcisismo enganoso. Todos acenaram quando descrevi como ela agia, como se eu fosse o problema por ficar chateado com as mentiras. A validação de estranhos que passaram por coisas similares ajudou mais que todos os conselhos de amigos que não podiam entender como isso era. 2 dias depois, meu telefone vibrou com uma mensagem de Mateus, dizendo que terminara as coisas com Sofia depois de descobrir a verdade. Ele escreveu que ela tentará convencê-lo de que eu era abusivo e controlador. Por isso ela precisava dele para apoio emocional, mas ele vira através das mentiras quando as histórias dela mudavam. A manipulação ia mais fundo do que eu pensara. E ler a mensagem dele me fez perceber como tive sorte que ele teve senso para ver o que realmente acontecia. Decidi fazer uma limpeza profissional da casa, porque precisava de cada rastro dos últimos meses fora do meu espaço. A equipe de limpeza apareceu cedo, sábado de manhã, com equipamentos e passou 6 horas esfregando cada superfície enquanto eu supervisionava e apontava áreas que precisavam de atenção extra. Trocaram todos os lençóis e reorganizaram os armários. E de alguma forma ter roupas de cama frescas e pisos limpos fez a casa se sentir minha novamente em vez de um lugar onde mentiras viveram. Meu telefone começou a explodir com mensagens de Sofia dizendo que o caixa eletrônico não dava mais que R$ 50 quando tentava sacar, já ligara para o banco e diminuir o limite diário no cartão que ela ainda tinha. Por que não financiaria o que quer que estivesse fazendo agora? Ela mandou mensagem após mensagem sobre precisar de dinheiro para um quarto de hotel, e finalmente respondi que deveria perguntar ao Mateus, já que era onde passará todas aquelas noites de terça e quinta. Segunda sessão de mediação com a doutora Costa aconteceu 3 dias depois, e Sofia apareceu com alguma mulher que apresentou como sua coach de relacionamentos, que imediatamente começou a falar sobre como o poliamor era natural e saudável. A doutora Costa cortou isso rapidamente, explicando que não monogamia ética requer consentimento de todos os envolvidos, o que nunca acontecerá aqui. Já que eu não sabia de nada, a suposta coach continuou tentando argumentar, mas a doutora Costa manteve sua postura profissional e lembrou todos que estávamos ali para discutir a dissolução do casamento, não debater filosofias de relacionamento. O doutora Silva me ajudou a protocolar os papéis de anulação na manhã seguinte, citando fraude como base. Já que Sofia entrará no casamento sob falsas pretensões, o oficial de justiça a encontrou na casa da irmã naquela tarde, e, aparentemente, ela pegou os papéis e jogou direto na cara dele antes de bater a porta tão forte que os vizinhos saíram para ver. Ela tinha 30 dias para responder, mas ambos sabíamos que lutaria só para tornar as coisas difíceis. Pedro e Helena organizaram uma reunião na casa deles no fim de semana com cerca de 8 dos nossos amigos mais próximos que todos queriam mostrar apoio. As pessoas começaram a compartilhar histórias sobre bandeiras vermelhas que notaram antes do casamento, como Sofia sempre tinha o telefone virado para baixo ou como desaparecia por horas sem explicação. Doeu ouvir que outros viram sinais que perdi, mas também foi bom saber que não estava louco por sentir que algo estranho. O advogado de Sofia mandou a resposta dela à anulação 2 semanas depois, contestando tudo e, na verdade, exigindo pensão alimentícia por um casamento que durará menos de uma semana. O doutora Silva literalmente riu alto quando leu e disse que eram puras táticas de desespero que nenhum juiz levaria a sério. Dadas todas as evidências, protocolamos nossa resposta com confiança, sabendo que os fatos estavam completamente do nosso lado. Voltar ao trabalho sentiu estranho no início, mas quando expliquei a situação para minha chefe, ela foi incrivelmente compreensiva e me disse para levar o tempo que precisasse para audiências e reuniões com o advogado. Meus colegas foram surpreendentemente solidários também, e ter a rotina normal de reuniões e prazos, na verdade, me ajudou a me sentir centrado novamente. O chaveiro, que mudará minhas fechaduras, ligou para perguntar como estavam as coisas e sugeriu adicionar câmeras de segurança, já que vira situações como a minha ficarem feias antes. Naquela mesma tarde, um técnico veio e instalou câmeras cobrindo a porta da frente e entrada dos fundos e garagem, e de alguma forma, saber que tudo estava sendo gravado me fez sentir muito mais seguro na minha própria casa. 3 semanas depois que toda a bagunça começou, o juiz concedeu a anulação baseada em fraude depois de revisar todas as evidências, incluindo os extratos do cartão e recibos do hotel e filmagem da campainha.
O juiz especificamente notou o padrão extensivo de engano e a duração extremamente curta do casamento como fatores na decisão. Sofia nem apareceu no tribunal e só mandou seu advogado, que parecia envergonhado de estar representando um caso tão ridículo. Sair daquele tribunal sentiu como o primeiro dia de ter minha vida de volta. E realmente sorri de verdade pela primeira vez em semanas. O consultório de terapia era no terceiro andar de um prédio médico no centro, e sentei na sala de espera, preenchendo formulários sobre meu histórico de saúde mental. A terapeuta era uma mulher na casa dos 50 com cabelo grisalho, que ouviu sem julgamento enquanto expliquei tudo o que acontecerá com Sofia e Mateus. Ela me entregou lenços quando comecei a chorar no meio. Mesmo tendo prometido a mim mesmo que não ficaria emocional, marcamos sessões semanais, e ela me deu lição de casa para escrever 3 coisas pelas quais era grato a cada dia, o que parecia estúpido, mas fiz mesmo assim. 2 dias depois, chegou um pacote sem endereço de remetente, mas reconheci a caligrafia de Sofia no rótulo. Dentro estava a aliança de casamento embrulhada numa nota que dizia: "Enfie isso onde o sol não bate", escrito com marcador vermelho. Dirigi direto para a joalheria que me vendera, e ele ofereceu R$ 800 por ela, o que era menos que paguei. Mas melhor que nada, o dinheiro foi para uma nova conta poupança que rotulei Fundo da Liberdade para uma viagem que queria fazer. Meu sono melhorou gradualmente, e depois de 3 semanas parei de acordar às 2 da manhã pensando em encontrá-los juntos. A casa começou a se sentir normal novamente, em vez de como alguma cena de crime que tinha que viver. Comprei lençóis novos e joguei fora qualquer coisa que me lembrava dela, incluindo aquela almofada decorativa estúpida com nossa data de casamento bordada. As paredes foram repintadas daquele azul que ela escolhera para um cinza quente que realmente gostei. Pendurei posteres de shows de bandas que ela sempre odiara e coloquei minha guitarra de volta na sala onde ela banira. Meu telefone vibrou uma manhã com uma mensagem de Mateus dizendo que queria me agradecer por expor a verdade sobre Sofia. Ele explicou que ela tentará reconquistá-lo depois da anulação, mas ele reconhecia as táticas de manipulação dela agora e a bloqueara. Ele mencionou começar terapia ele mesmo e me desejou bem antes de dizer que provavelmente não deveríamos manter contato. Apaguei o número dele. Senti mais um peso sair dos meus ombros. A agente de viagem me ajudou a reservar uma semana na Costa Rica num resort de aventura com tirolesa e rafting em águas bravas. Sofia sempre chamará esse tipo de viagem de chato e insistir em resorts de praia onde podia tirar fotos para Instagram. O voo foi tranquilo, e na primeira manhã fiquei numa plataforma 30 metros acima, no dossel da floresta tropical. A tirolesa se estendia pelas árvores, e minhas mãos tremeram um pouco enquanto me prenderam. Ao cabo, voar pelo ar com macacos gritando dos galhos sentiu como liberdade na sua forma mais pura. Cada atividade naquela semana me empurrou para fora da minha zona de conforto da melhor forma possível. Chegando em casa da viagem, minha casa sentiu acolhedora em vez de vazia pela primeira vez desde que tudo explodiu. O trabalho ficou mais ocupado com um novo projeto que me manteve ocupado e engajado em vez de remoendo o passado. O grupo de caminhada ao qual me juntei através de um colega de trabalho se encontrava toda manhã de sábado em trilhas diferentes na área. A maioria das pessoas era divorciada ou solteira, e ninguém fazia muitas perguntas pessoais, o que me servia perfeitamente. Minha rotina se estabeleceu em algo confortável com terapias quartas e caminhadas nos fins de semana e trabalho me mantendo focado durante a semana. Pedro mandou mensagem perguntando se Helena e eu podíamos vir para jantar porque tinham notícias para compartilhar. A mesa de jantar deles estava posta com a louça boa, e Helena continuava tocando a barriga daquele jeito que mulheres grávidas fazem. Eles anunciaram a gravidez, e então Pedro perguntou se eu seria o padrinho da criança. Helena disse que queriam que seu filho conhecesse alguém que defenderá o que era certo mesmo quando foi difícil. Meus olhos lacrimejaram, e tive que desviar o olhar por um segundo antes de aceitar a oferta. 8 semanas haviam passado desde que meu casamento de 18 horas implodiu, e de alguma forma sobrevivi a tudo. O pagamento da casa saiu da minha conta sozinho, exatamente como antes dela se mudar. Minha pontuação de crédito se recuperou dos golpes que levou durante o caos do planejamento do casamento. A terapeuta me ajudou a ver as bandeiras vermelhas que ignorei e como identificá-las mais cedo da próxima vez. Olhando minha vida objetivamente, estava na verdade melhor do que antes de conhecer Sofia em quase todos os aspectos. Bem pessoal, é isso para mim hoje. Obrigado por ficarem comigo e me deixarem jogar meus pensamentos e perguntas pelo caminho, realmente aprecio isso.